Olá, galerinha, tudo bem? Galerinha do RN, professor Pedro aqui com vocês, língua portuguesa. Satisfação mais uma vez estar com vocês, tá bom? Iniciando aí mais uma semana de estudo, iniciando também aí mais um bimestre, né? Mais um período de notas aí, então chamar a atenção aí para todos aqueles alunos que não estão entregando atividade, por favor entrar em contato no privado aí com os professores, comigo, os demais professores das outras disciplinas, tá bom? Para que nós possamos ajudar vocês. Tá encerrando aí mais um bimestre, né? A gente vai no último bimestre agora, para encerrar o ano letivo, a questão das aprovações, das notas, tá bom? E o assunto dessa semana, pessoal, um assunto muito bom, muito gostoso de se estudar, muito legal mesmo. Frase, oração e período, tá bom? Professor Pedro, estarei com você nesse conteúdo. Mas o que é mesmo, o que vem ser mesmo frase, oração e período? É muito importante saber o que é frase, o que é oração e período? Sim, é muito importante, tanto para esse momento como para toda a construção da língua portuguesa no decorrer dos próximos anos, decorrer dos próximos conteúdos. Frase, oração e período, a gente começa já a aprofundar um pouco mais a língua portuguesa, estudar mais um pouco sobre sintaxe, né? A sintaxe da língua portuguesa, que a gente vai estudar os termos essenciais, os termos acessórios, os termos integrantes, que aí você vai entender um pouco mais e para a gente entender a gente vai ter que conhecer, saber identificar frase, oração e período, tá bom? Vamos lá, ó, frase, oração e período. Embora muitas pessoas usem os termos frase, oração e período como sinônimo, ou seja, parecidos, bem próximos, eles apresentam conceitos distintos. Frase é um enunciado linguístico que possui um sentido completo. Oração, enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal e pode não apresentar sentido completo. O período, enunciado que contém uma ou mais orações de sentido completo. E aí eu trouxe esses exemplos para vocês, para a gente identificar. Ó, que sorvete delicioso. Mamãe está furiosa. Preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias. São três, não é? Coloquei três exemplos para nós identificarmos o que é frase, o que é oração e o que é período dentro desses exemplos, tá bom? Que sorvete delicioso. Ó. Frase, enunciado linguístico que possui sentido completo. Ao mesmo tempo que frase possui um sentido completo, não necessariamente ela precisa ter verbo, tá bom? Se nós analisarmos essa primeira aqui, esse primeiro exemplo, tema, que sorvete delicioso, podemos perceber que não há presença de verbo. Então, logo, aí é um exemplo de frase. Oração, enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal e pode ou não apresentar sentido completo. Ó. Mamãe está furiosa. Está o verbo está. Não é? Então, um verbo, uma oração. Preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias. Olha, estudar e estarei. O verbo estudar e o verbo estar. Não é? Dois verbos, logo eu tenho duas orações, logo eu tenho um período. Ó. Enunciado que contém uma ou mais orações. Eu posso identificar também a quantidade de orações pela quantidade de verbo, que a gente vai ver mais à frente. Tá bom? Ó, frase. Vamos ver cada uma separadamente. Frase. O que é frase? Frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Olha, que dica interessante. Uma pausa pontuada. Então, eu tenho que observar a pontuação no final desse exemplo, no final do exemplo, no final da frase, para saber se realmente é frase. Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase, quando o que foi enunciado tem sentido completo, ou seja, não precisa ter verbo? Não, não precisa ter verbo, mas é necessário que tenha um sentido completo, tá bom? Ó, vejamos os exemplos. Que sorvete delicioso, pontuado, ponto de exclamação. Que sorvete delicioso. Silêncio. E agora, José? Choveu, ó. Observe que todos os exemplos estão pontuados, né? Olha, ó. As frases são marcadas por entonação, que na escrita ocorre com recurso de sinais de pontuação. Sem a pontuação, as palavras
são apenas vocábulos soltos. Então, mais uma vez, dentro de todas as aulas que nós já assistimos, sempre falamos da importância da pontuação, mais ainda nessa identificação de frase. Então, é sempre bom observar no final para saber se tem uma pontuação, e aí nós vamos ter uma entonação, pois sem a pontuação não são frases, são apenas vocábulos soltos, tá bom? Então, frase bem simples aí, coloquei vários exemplos para vocês, tá bom? Seguimos. Oração. A oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo. Eu tenho um verbo, eu vou ter um verbo em torno de um verbo, né? Se organiza a oração. Então é justamente isso. A oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Elas podem ou não ter sentido completo, tá bom? Aos exemplos. Mamãe está furiosa. Lá aquele primeiro exemplo que eu citei para vocês, tá bom? Mamãe está furiosa. Está é o verbo. Ó, acabamos finalmente. Verbo acabar. Levaram tudo. Verbo. Estamos indo. Verbo estar. E mais acima, levaram. Verbo levar. Tá bom? As orações são facilmente identificáveis através da contagem dos verbos. Tá bom? As orações. Da contagem dos verbos ou locuções verbais. Ó. Eu fui ao cinema. Quantos verbos tem? Só tem um. Só tem um verbo, uma oração. Eu fui ao cinema e me diverti muito. Fui, diverti. 2 verbos, 2 orações. Eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível. Ó. Eu fui ao cinema, me diverti muito, apesar do filme ser horríveis. 3 verbos, tenho a presença de 3 verbos, logo eu tenho 3 orações. Tá bom? Lá, ó. Olha o que diz acima. As orações são facilmente identificáveis através da contagem dos verbos ou das locuções verbais. Não esqueça. Eu quero identificar a quantidade de oração. Procure os verbos. Circule os verbos, logo ali você vai ter a quantidade de orações. Só tem um verbo, uma oração, 2 verbos, 2 orações, 3 verbos, 3 orações. Facinho, tranquilo, mamão com açúcar para vocês. Tá bom? Período. O enunciado que contém uma ou mais orações de sentido completo. Ó, vimos a frase, vimos a oração, uma oração, 2 orações, 3 orações pela quantidade de verbo. Agora, período. Período. O enunciado que contém uma ou mais orações. Aí o período ele pode ser período simples ou pode ser período composto. O período simples, formado somente por uma oração agrupada em torno de um único verbo ou de uma única locução verbal. Quando isso ocorre, o período é denominado oração absoluta. Só tem um verbo, só tem uma oração, é período simples, é oração absoluta. Só tem um verbo, só tem uma oração, período simples, também chamada de oração absoluta. Tá bom? Ó, eu visitei minha tia ontem. Eu visitei minha tia ontem. Visitei, um verbo, uma oração, oração absoluta. Estamos felizes com os resultados. Estamos, verbo estar, um verbo, uma oração. Um período, período simples. Faltam apenas alguns dias, ó. Uma oração, um verbo, período simples. Ó, período composto, formado por mais de uma oração. Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbo ou de locuções verbais. Pela quantidade de verbos, eu vou identificar a quantidade de orações. Uma oração, período simples, oração absoluta. 2 verbos, 2 orações, 3 verbos, 3 orações, então o período é composto, exatamente, período composto. Eu visitei minha tia, mas meu tio não estava em casa. Viu? Eu visitei minha tia, mas meu tio não estava em casa. 2 verbos, 2 orações, período composto. Faça como pedir. Faça e pedir. Fazer, pedir. 2 verbos, 2 orações, período composto. Não sei se tenho coragem. Sei, verbo ser. Tenho, verbo ter. 2 verbos, 2 orações, período composto. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Ó. Mais um exemplo de período composto. Então, enunciado que contém, vamos lá, recapitulando. Período, enunciado que contém uma ou mais orações de sentido completo. Tá bom? Orações a gente identifica pela quantidade de verbo.
tá bom? Um verbo, uma oração, dois verbos, duas orações, três verbos, três orações. A partir de 2 e 3 verbos, dá-se o período composto. Período simples, um verbo, uma oração, que é a oração absoluta, tá bom? Facinho, gente. Oração, frase, período. É bem simples, é tranquilo. Dá uma revisada, assiste com calma, que dá para pegar tranquilamente. Coloquei aqui para a gente finalizar, tá bom? Recapitular direitinho, ó. 1, 2 e 3. 1, frase, oração e período. Ó. 1, primeiro, frase. Todo enunciado, com ou sem verbo, que tenha sentido completo. Não há necessidade de ter verbo. Ó o exemplo. Ó. Fogo. Ó a pontuação, que eu falei lá no começo. Fogo. Sem verbo, no caso, ó, frase nominal. Estou em casa. Ó, tem sentido completo. É frase com verbo. No caso, é uma frase verbal, tem a presença do verbo. Tá bom? Ó. Oração. Todo enunciado, de sentido completo ou não, que possua verbo. Maurício chamou o amigo. Um verbo, uma oração. Ele pediu que colaborássemos. Dois verbos, duas orações. Terceiro, período. Período. O conjunto de orações, ou seja, duas ou mais orações. Tá bom? Período. Uma ou duas orações. Fizemos o serviço. Uma oração, um período simples. Estudei e fui para a escola. Duas orações, período composto. Tá bom? Tranquilo, facílimo. Assista novamente o vídeo se você tiver alguma dificuldade. Me procura no privado, que eu estou à sua disposição. Tá bom? Tamo aí. Até a próxima. Abraço.